Ouça agora uma mensagem de Deus ao seu coração, através do pastor Sérgio Ovídio, da Igreja Cristã Betânia. Evangelho de Lucas 2, de 1 a 20, diz assim o texto: Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia, naquela mesma região, pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: Não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: Vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo, divulgaram o que eles tinham sido dito e a respeito deste menino. Todos os que ouviram e se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Esta palavra, Pai, que nós queremos ouvir, ela terá valor, sim, se for da Tua vontade, se o Seu Espírito conduzir de acordo com a Tua soberania. Essa palavra cumprirá a Sua vontade, aquilo que lhe apraz, se o Senhor, nesse momento, estiver preparando as nossas vidas, para que a semente caia em solo fértil, em coração que acolha a Sua palavra e deseje transformá-la em gestos que glorifiquem o Teu nome e revelem a Sua presença. Não podemos nada se o Senhor não quiser. Se fosse em um outro local, em um outro momento, seria mais um texto antigo, mas não, essa palavra ganha vida nessa noite e transforma os nossos momentos, talvez sem sentido, sem significado, em um momento digno de ser louvado, porque o Senhor cumprirá a Sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Todos do império deveriam cumprir o recenseamento determinado pelo imperador. Uma jovem grávida com seu marido também seguir os critérios do império e recensear-se. Porque era determinação do império saber quantas cabeças de gente ele tinha no império dele, porque ele precisa de mais recursos e de cobrar mais impostos. Mas nós, e nesse momento, nesses dias que começamos a celebrar o Natal e louvar ao Senhor pela Sua presença, pelo Seu desejo de se manifestar ao nosso mundo, ao eterno que toma forma
e entra no nosso tempo, a gente precisa recobrar e relembrar um pouco esses textos, e o Natal é uma garantia que Deus nos dá, que não é César Augusto, que não é o império que determina sobre a nossa existência, mas Ele, o Senhor. Que a palavra final não é e nunca será dos dilemas, das inquietações e das crises, mas de Deus. Por vezes podemos questionar algumas influências que sofremos, algumas decepções, algumas frustrações, mas o texto de Mateus nos diz que tudo aconteceu para que se cumprissem as Escrituras. Não vivemos por aquilo que vemos, nós vivemos por fé. Maria tinha todas as justificativas para reclamar da sua vida. Maria tinha todos os dissabores da sua existência e reclamações firmes, bem fundamentadas, e poderia usar isso de forma legítima para deixar de amar aquele menino. Mas ela foi de forma organizada, ela abriu o seu coração, e esse menino torna-se divino porque é filho de Deus. E Charles Spurgeon, o grande pregador, anuncia numa frase linda: Cristo não é glorificado porque nasceu numa manjedoura, mas porque Ele nasce num coração quebrantado, em gente que se quebra diante de Deus. E o local que eu quero destacar nessa noite é o local da solidão, de estar sozinha. Era a determinação do império. Forma como eu tento salientar que ela estava sozinha é mostrar para vocês no texto de que ela enfaixou o menino e ela o deitou na manjedoura. Poderia reclamar da vida, reclamar do seu marido, entrar num processo de autojustificação e chamar a atenção de José, ou reclamar de Deus. Não, ela resolveu amar aquela criança, ela resolveu enfaixar aquela criança, deitá-la na manjedoura com amor. Deus deseja realizar muitas coisas nas nossas vidas. Deus tem sonhos para a nossa família. Mas os sonhos de Deus e a vontade de Deus precisa da autorização de uma jovem e precisa da nossa autorização. Ao ponto dela, na sua limitação humana, dizer para o anjo, no início do anúncio: cumpra-se em mim a sua palavra. Realize a sua vontade. Não vive em cômodos palacianos, ela não usufrui dos benefícios da corte, não, ela mora num lugar pobre, ela é da Judéia, ela é de Nazaré, um lugar tão insignificante que nunca havia sido citado nem no Antigo Testamento, para mostrar o local desprezível que vem essa família. João, no Evangelho de João, no capítulo 1, do versículo 46, é a grande pergunta: poderá vir alguma coisa boa de Nazaré? São desses que Deus se vale para transformar a vida e a história. São dos pequenos que Deus se utiliza para fazer grandes mudanças e mudanças significativas. Nazaré comprova para qualquer olhar humano que deste lugar não poderá obter êxito nenhuma proposta de mudança da história. Nazaré é aquele lugar onde comprovamos sem discussão, é quase um axioma: dali não vai acontecer nada, esse lugar não tem possibilidade de Deus realizar nenhuma mudança. Um local despido de arrogância, de riqueza, de poder. Mas é esse local que recebe a visita de um anjo com um recado nobre de Deus. Esteja atento e atenta à voz de Deus na sua casa. Pare de questionar
e entrar em discussões e debates sem nenhum fundamento, mas amplie-se. Amplie o seu pensamento, amplie a sua oração, a sua vontade de servir a Deus naquilo que Deus está querendo realizar na sua casa. Se olhar para as expectativas humanas, nós vamos ficar inquietos. Porque o lugar da onde vem o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e esse lugar não se apoia em aparências estéticas. Esse lugar, não, em nenhum momento, você será convencido de que Deus poderá realizar alguma coisa pela aparência. E essa família pobre recebe uma ordem de um império que deviam cumprir o recenseamento. E ela vai com José, caminho, não sabemos quanto tempo eles ficaram nesse local. Completaram-se-lhe os dias, e ele é tão desprezado e tão menosprezado que nem lugar na hospedaria lhes restou. Precisava ser num local insignificante, remoto, para que Deus entendesse as nossas dores, para que Deus entendesse os nossos dilemas, mas de um lugar triste, de um lugar fútil, de um lugar aonde estaria fadado a ser banal, Maria conseguiu devolver o sentido e o significado com um gesto de amor, com um gesto de ternura. O que eu quero te dizer é que não existe motivos para você reclamar, não existe motivo para você dizer que não vai amar, não existe motivo para você dizer que não será educado. Não cabe na leitura desse texto e na nossa vida aquele discurso fácil, vou pagar com a mesma moeda, porque Maria não fez isso. Pagou com amor, pagou com entrega, pagou se a vida está sendo dura e fria comigo, eu serei amorosa, vou enfaixá-lo e vou protegê-lo e vou dar amor para essa criança. E assim precisamos viver. Maria está contente, Maria está alegre, porque ela faz do estábulo, ela faz desse lugar desprezado um lugar cheio de significado, porque maior era a companhia do que o cenário. Maior e mais lindo eram as pessoas que estavam ao redor dela do que o ambiente que ela está. E nós valorizamos o estereótipo. Nós olhamos o cenário, e o cenário, quando nós olhamos para ele, tenta passar alguma credibilidade, chamamos isso de marketing pessoal. E o marketing pessoal da família Jesus era o pior possível. E hoje, como damos valor mais ao cenário do que às pessoas que estão conosco? Mais ao palácio que é bonito do que aquela que está do meu lado. Que pena. Porque o cenário não pode ser o mais importante. Porque ela fez desse presépio um lugar lindo. Ele nasceu de uma mulher para provar que Deus consegue juntar as coisas, para provar que Deus movia as estrelas, movia os céus e pode mover a sua vida. E se ele não pode falar, os anjos começam a falar por ele. Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra aos homens a quem Deus quer bem. E Deus está juntando todas as coisas num presépio, num estábulo, para que dali viesse surgir aquele que nós estamos anunciando e quem vai em todos os momentos gerar esperança no nosso coração de que não importa o lugar que eu nasci, não importa o lugar que eu cresci, porque Deus colocou dentro de mim uma capacidade, uma vontade que eu posso mudar o mundo. Deus juntou os homens, Deus juntou a todos e Deus está juntando a todos em todo momento. Deus juntou igrejas diferentes, Deus junta presbiterianos, batistas, metodistas, betânicos, podemos dizer assim, para adorá-lo uns aos outros e amarmos
nesse dia, nessa época de Natal, e vamos percebendo isso no texto. Deus juntou pastores, Deus juntou reis em volta daquela criança, ricos e pobres, para que possam convergir mediante a doçura e a grandeza e o poder dessa criança. E já que é assim, vamos no período de Natal, vamos levar o que há de melhor em nós, a nossa mirra, o nosso ouro, o nosso incenso, o que há de mais valioso. Vamos colocar aos pés dele, para que possamos concluir da seguinte maneira: tudo é de Cristo. E Ele é a palavra final de Deus, e uma palavra que já foi anunciada a cada um de nós. Então que cada um leve a Cristo o que tem de melhor. E se Deus juntou tantas coisas diferentes, se Deus juntou estrelas e sonhos, se Deus juntou reis, se Deus juntou pastores, se Deus juntou animais, se Deus juntou a sua divindade, Deus pode juntar também aquilo que está distante na sua existência, na sua casa. Todos numa mesma história, todos no mesmo momento, numa nova vida. Deus entra na nossa vida, meus irmãos, minhas irmãs, com vontade de ser gente. Deus entra na nossa vida com vontade de ser criança, sem arrogância, sem prepotência, sem extravagância, mas com vontade de ser menino. Leonardo Boff escreveu uma frase, um texto lindo, que resume-se da seguinte maneira, permita-me ler: Jesus, Deus menino. Todo menino quer ser homem. Todo homem quer ser rei, todo rei quer ser Deus, só Deus quis ser menino. Os anjos estavam ali, nascido menino, anunciam aos pastores, vão tocar aqueles homens manifestando a grandeza de Deus. E Deus vai visitar aqueles jovens pastores que estavam cuidando e guardando o seu rebanho. E o anjo do Senhor desceu aonde eles estavam. Ainda hoje, anjos de Deus continuam a descer aonde nós estamos. Não adianta mudar de profissão, não adianta mudar o percurso, não adianta mudar as coisas, porque Deus desce aonde você está e transforma todas as coisas, e anuncia boas novas, e gera mudança. O que eu preciso ter é sensibilidade para ouvir a sua voz. Quantas e quantas vezes queremos mudar radicalmente, mas eu quero te dizer que não precisa, porque Deus está visitando o lugar que você está. Aonde você segue o seu caminho, o seu percurso. O dia era de normalidade, era mais um dia a pastorear o rebanho. Na agenda dos pastores, como na agenda de Moisés, era mais um dia cuidar do rebanho. E foi nesse dia, num novo dia, no Delbar de um dia dos pastores, que o anjo desceu, visitou-los e mandou uma notícia, uma boa notícia. Oh, não temais, eis que vos trago boa nova, que é de grande alegria, que será para todo o povo. Mas eu desejo falar com vocês, por quê? No livro de Mateus ele fala para magos do Oriente. No livro de Lucas ele anuncia para pastores, sabe por quê? Uma profissão desprezada. Pense numa profissão desprezada hoje, que se é que existe, mas para a sociedade existe, como existia na época de Jesus. Pastores eram desprezados, porque não tinham dinheiro, então não tinha acesso ao templo, então não conseguia cumprir as leis, eram desprezados. Fora esses que Deus revelara a sua vontade, sensibilidade para ouvir a voz do Senhor em qualquer momento, em qualquer lugar, em qualquer hora. Eu vou estar trazendo, não tenham temor, estou trazendo algo novo. Como eles concluem a mensagem? É que hoje
vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Sabe quem era chamado de Salvador e de Senhor? Os juízes antigos ou o imperador? O texto confronta e o texto anuncia para os pastores que não tinham perspectivas de futuro, de pastores que pensavam o seguinte: a nossa vida vai ser essa, amanhã retornaremos a esse lugar com o nosso rebanho, e naquele dia Deus resolveu mudar drasticamente. Nasceu o Salvador, Cristo, o Senhor. Ou seja, não é o imperador que manda, quem manda é o Senhor que nasceu. Quem manda é o Senhor e Salvador que nasceu hoje. E isso vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Ausentando-se os anjos para o céu, diziam uns aos outros, os pastores comunicavam entre eles. O que eles diziam? Vamos apressadamente. É um sentimento de urgência. E quando nós temos esse sentimento de urgência dentro de nós, a gente precisa resolver. Vamos ver qual é essa palavra. Mas quando recebemos uma palavra de Deus, quando recebemos uma mensagem do céu, o que nós imaginamos? Qual o cenário que nós pensamos? Tem que ser chique, tem que ser requintado, tem que ter luzes, fogos de artifício, tem que ter ouro, tem que ter vestes sacerdotais. Senão não me fala nada de Deus. É esse o nosso pensamento humano, ultrajante diante de Deus. E o anjo já alertou: vocês vão encontrar um menino envolto em faixas. Esse é o sinal. Não coloque as suas expectativas com o olhar humano sobre as coisas, porque Deus vai te surpreender. Não tente atrelar poder como coisa que é de Deus, aquilo que é estético, com aparência ser do Senhor, que poderá estar enganado. Vocês vão encontrar uma criança deitado na manjedoura. Esse é o sinal. Foram apressadamente porque tinham urgência. E a mensagem para o Natal é essa: vamos apressadamente, meus irmãos, minhas irmãs. O importante na vida é colocar-se a caminho. O importante não é encontrar, o importante é colocar-se a caminho, é ir. Vamos apressadamente, porque Deus cumprirá o resto. Deus anuncia as coisas e nós ficamos esperando confirmações. Só tem que aparecer outro anjo agora. Aí aparece outro anjo, tem que aparecer o terceiro para tirar a prova. Quem recebe uma palavra de Deus e essa palavra penetra o seu coração e tem urgência em resolver, coloca-se apressadamente em movimento para ver. E não se engana. E não fica frustrado, porque sabe que é do Senhor. E se você chegar no lugar que Deus te mandou ir, e ao invés do seu pensamento, e ao invés de você encontrar um palácio, um palacete, um templo portentoso, você encontrar um menino no estábulo, deitado na manjedoura, enrolado em faixa, você não errou o caminho. Ele continua a nascer. Deus ainda continua mandando essas mensagens para nós, mensagens que nós desprezamos, gestos que nós tratamos como banal, mas é o Senhor se manifestando. Quando nós valorizamos e quando nós damos o sentido a essas experiências, tudo move, tudo acontece.
Foram apressadamente, acharam Maria, José e a criança deitada na manjedoura, conforme o anjo havia falado. Encontraram tudo conforme o combinado. E divulgaram. E anunciaram tudo o que viram e ouviram. São esses homens, pastores, desprezados pela sociedade, que Deus começa a usar para mudar o quadro daquela região. Não se sinta insignificante. Não ache que você tem capacidade para isso, porque Deus te chamou para anunciar esperança, para proclamar libertação, para notar e comunicar essas grandezas de Deus. Voltaram os pastores glorificando e exaltando ao Senhor. Não se prenda, a partir de hoje e a partir desse Natal, não se prenda ao tamanho do presente. Não se prenda ao laço que vem pelo fora, trazendo beleza ao pacote. Não. Tenha os seus olhos na simplicidade, em gestos de nobreza, em uma mão estendida, em pessoas que te amam. Faça da sua casa, do seu lar, o melhor lugar do mundo. Você pode ter muitas reclamações, você pode ter muitos questionamentos, mas ali Deus está fazendo um milagre. Comece a notar isso, comece a dar importância. Faça como os pastores, vá apressadamente. É com sentimento de urgência que as coisas acontecem. Fique esperando um sinal, não, vá. Ponha-se a caminho, vá encontrá-lo. Dê uma rota, dê uma direção à sua vida. Coisas boas acontecem, meus irmãos, minhas irmãs, em momentos difíceis. Anúncios de Deus vêm todos os dias de forma corriqueira. Às vezes é tão difícil entender, às vezes é tão difícil notar que coisas boas estão acontecendo, porque a dor tomou conta do nosso coração, a frustração chega a ser até palpável e a voz de Deus perde até o sentido, mas coisas boas estão acontecendo em momentos difíceis. Anjos ainda estão nos visitando, enviando sinais de Deus, e nós não estamos notando. Quero que você entenda nessa noite os presentes que você vai dar e os presentes que você recebeu, que você vai receber, e dê a eles sentido, dê a eles significado, não só nos presentes de Natal, mas em tudo na sua vida. Não é o império, não é César Augusto, é o Senhor que tem a palavra final. No meu trabalho, no meu local, aguardarei a palavra do Senhor, que vai chegar num dia normal, num dia banal, e vai anunciar uma boa nova de salvação. Permita-me ler um poema, que é Natal, a gente tem que ler poema. Permita. Procurei o autor e não encontrei. Neste Natal, Deus nos faça despidos como o menino na manjedoura, que nos lembre o quanto é possível ser Deus e depender de José e Maria, entendendo que é possível amar o mundo de tal maneira e depender do afago de dois camponeses simples e pobres. Que neste Natal, Deus se vista novamente como o jardineiro do Éden, que Ló seja transformado em pão ou numa estátua de açúcar. Que neste Natal eu tenha a harpa de Davi em mãos. Neste Natal colherei Deus no meu quintal, lá onde cultivo hortaliças e legumes, e darei a ele mudas de manjericão, coisa boa para se comer na pizza. Neste Natal mostrarei a Jesus as músicas que eu mais gostei e os trechos dos filmes que me fizeram chorar. Se Maria vier junto, vou presenteá-la com rendas e bordados trazidos do sertão nordestino. Que venha Deus, mas venha amado,
pois ando muito carente de dengos divinos. Não pedirei a ele os cedros do Líbano, nem o maná do deserto. Quero apenas o pão ázimo, um copo de vinho e uma tigela de azeite de oliva. Cantarei a ele os cantos de Sião. Desejo um Feliz Natal aos desenhistas de sonhos. Feliz Natal a quem voa sem asas, molda argila em sensatez e faz dela jarro repleto de sabedoria. Feliz Natal aos que sobrevoam abismos e plantam margaridas nos canteiros da alma, vozes altissonantes em desertos da solidão. Feliz Natal aos confeiteiros de montanhas. Feliz Natal a todos que ao longo deste ano dedicaram minutos de suas preciosas existências para ouvir as palavras do Senhor aqui na Betânia. Que o menino Deus transforme os seus corações. Que Deus nos abençoe. E um Feliz Natal. Vamos orar. Fique de pé, por gentileza. Aleluia. Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra a todas as pessoas que Ele quer bem. Nesse Natal, a esperança tome lugar no nosso coração. Esperança, fé e amor. Mas que o maior seja o amor. Que possamos entregar os nossos corações aos amigos. Que possamos estender a mão a todos aqueles que pedirem. Porque nós pedimos esperança. Porque queremos ser esperança nesse mundo, Senhor. Esteja conosco. Nos dê o ânimo desses pastores. Que ao ouvir a sua palavra não fiquemos com o pensamento se é verdade, se é de Deus, mas que possamos nos colocar a caminho e ir apressadamente, confiando no Senhor. E ao chegarmos, que não fiquemos frustrados com o que vamos ver, mas entender que aquele menino é o sinal do Senhor nos visitando. Em o nome de Jesus, abençoe nossa família, nossa casa, Senhor. Oh, realize um milagre. Faça com que os teus anjos desçam em nossas residências. Faça que os teus anjos desçam no local árido da nossa existência e anuncie boas novas. E mostre para nós que o Senhor tem a palavra final sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. Organize as confusões do nosso coração, Pai. Ajuda-nos a vencer. Nos dê um empurrão quando fracassarmos, quando sucumbirmos às desilusões, às frustrações. Dê um empurrão, dê uma ajuda. Faça dengo em nós, precisamos dos teus carinhos, Senhor, e do teu abraço. Para que de alguma forma possamos acariciar e abraçar aqueles que estão perdidos nesse mundo. E dizer que o Senhor nasceu. Em o nome de Jesus. Amém. Amém. Entender que Deus está a todo momento desejoso de reconstruir histórias.